O meu filho se beneficiaria de fórmulas sem lactose para melhorar o choro insistente? Olha, até poderia se beneficiar somente em 4 situações principais, né? Um paciente que nasce prematuro, ou seja, um paciente que, de certa forma, ele não produz adequadamente a lactase, que é a enzima que digere a lactose, porque ele já nasceu prematuro, o intestino dele não tem uma capacidade natural da produção da lactose. No caso da lactasia primária, que é uma doença genética muito rara mesmo, não é fácil nós encontrarmos pacientes com a lactasia primária. Questões secundárias da deficiência da lactose, por exemplo, seu filho teve um quadro infeccioso intestinal, com uma diarreia importante, e nesse processo inflamatório intestinal você acabou afetando a mucosa intestinal, inflamando a mucosa intestinal, lavando boa parte daquela lactase que era contida da mucosa intestinal e, consequentemente, acabou apresentando uma perda transitória dessa lactase. Então, para não causar um desconforto na criança durante um período, até dar tempo da criança recuperar a vilosidade intestinal novamente, a gente, então, pode dar essa fórmula com baixo teor de lactose. E também os erros inatos da deficiência de lactase, que é a galactosemia, e também uma deficiência justamente causada igual a do adulto, né? Porque não é porque é criança que não pode ter uma deficiência de lactose igual ao adulto. Então é importante nós deixarmos bastante claro que naturalmente uma criança normal, completamente normal, ela já tem uma deficiência de lactase, a enzima que digere a lactose, natural, porque uma criança que fica o tempo todo deitada em posição de decúbito dorsal é uma criança que naturalmente já tem essa deficiência de lactase, porque isso é uma forma do organismo ele se proteger, aonde ele vai causar uma certa irritação, uma certa fermentação das bactérias intestinais, fazendo com que as fezes da criança sempre fiquem molezinhas, né? Uma criança que fica em decúbito dorsal, uma criança que não se movimenta, uma criança que acaba não estimulando o intestino para funcionar, a chance dela ter um quadro de constipação é muito grande caso ela tenha a sua lactase totalmente formada na sua composição total, digerindo completamente a lactose, ou seja, não deixando um pouquinho de lactose disponível para as bactérias intestinais fermentarem e, consequentemente, essa fermentação causar um processo irritativo, fazendo com que a criança tenha aquelas fezes mais molinhas. Por isso que criança pequenininha é muito comum você vê as fezes mais amolecidas mesmo, né? Mais do que criança maiorzinha, porque a criança maiorzinha ela já tem um quantitativo, uma quantidade adequada de lactase. Mas a criança pequena não, a criança recém-nascida, até 6 meses, até 8 meses, 9 meses de idade, é normal ter as fezes amolecidas, não diarreia, mas as fezes amolecidas sim, porque isso é natural, é um mecanismo fisiológico de proteção à posição que a criança fica deitada sem se movimentar, sem movimentar o intestino adequadamente, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.